Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos uma vez mais na casa do Senhor e por todos que aqui vieram. Já passamos um período de oração, já louvamos ao Senhor e vamos meditar na palavra de Deus. Nós estamos dando uma sequência falando sobre fruto do Espírito. O fruto do Espírito, conforme aqui registra em Gálatas 5, vamos ler o versículo 22 e o versículo 23. Depois vamos dar sequência no assunto que nós temos em tela. Gálatas 5, 22 e 23 diz: Mas o fruto do Espírito é caridade, ou seja, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém. Podeis tomar assento. Nós temos aqui fruto do Espírito dividido em 9 partes. Nós já falamos sobre a primeira parte, que é o amor ou a caridade, falando que é a base fundamental para todas essas virtudes desse fruto. Se não tiver amor, nenhuma das outras partes tem validade. Então, em cada parte desse fruto, deve ter uma pitada de amor. Então, nenhuma outra virtude ali teria valor se não for acompanhado de amor. Falamos sobre o gozo, a paz, longanimidade, benignidade e bondade. Hoje estaremos falando então sobre a fé. Fé também fala de confiança. A fé fala de fidelidade. Também faz-nos entender a honestidade, a lealdade. E a fé é uma outra parte desse fruto que é de suma importância. Todo fruto do Espírito, que é um conjunto, tudo é importante, é bom. Mas, como já falei, o amor, ele deve ser a base, fundamento de tudo. A fé envolve também tudo, porque se não tivermos essa fé, então nem crente não podemos ser. Porque ser crente é crer, é acreditar, é ter fé. Então, se não tivermos fé, também não seremos crente. E diz lá em Hebreus, no capítulo 11, que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, a fé é essa confiança de crer, confiar naquilo que não se vê. Aleluia. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. Por isso, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque diz lá no versículo 6 de Hebreus 11, porque aquele que quer agradar a Deus, é necessário ter fé e também é necessário para que ele creia em Deus, que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que buscam a Deus.
Aleluia. Então, nós vamos discorrer um pouco sobre esse assunto. Estamos colocando ali na tela, dizendo que a fé, como uma qualidade do fruto do Espírito, então ela está vinculada, está associada à lealdade, ser leal, ser fiel, ser honesto em todos os nossos relacionamentos que podemos ter um com o outro. É a fidelidade que afasta as máscaras e a falsidade no trato com as pessoas, e principalmente com os nossos irmãos em Cristo. Essa fé, ela é autenticada quando enfrentamos o mundo por amor ao Senhor. Quando se tem fé, quando se tem fidelidade, então não se pode ter máscara, não pode ter fingimento. Então, para ter fidelidade, tem que tirar a máscara, porque se colocar uma máscara, não é o real. Então, que Deus nos ajude, possamos servir ao Senhor de todo o coração. Nos diz lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 13, que o Senhor falando: eu sei as tuas obras e onde habitas. Veja aqui, é onde está o trono de Satanás. Nessa igreja não era fácil ser fiel, servir ao Senhor. Mas, veja o que diz mais: mas retens o meu nome e não negaste a minha fé. Isso aqui é a carta para a igreja de Pérgamo. E o Senhor diz que conhecia as obras, tanto do anjo da igreja, como também de todos que serviam ao Senhor naquela igreja. E veja o que diz: pois eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Satanás colocou seu trono ali. Eu tive numa determinada igreja, quando eu cheguei, e nas primeiras semanas e meses, eu fiquei tão assim admirado. Era tanta gente endemoniada, mas isso ali é... Aí um dia eu digo, mas que coisa, parece que o diabo colocou seu quartel-general aqui, mas ele vai ter que se arredar, tem que sair. E eu sei que a minha esposa, então, o que eles fizeram? Fizeram um propósito no círculo de oração. Vamos orar e expulsar esse espírito que está perturbando muita gente aqui. Foi coisa assim fora do comum, eu nunca tinha passado tanta coisa assim. E gente que a gente não calculava aqui. O diabo se apossava e olha. E aí a gente às vezes percebe quando alguém não serve ao Senhor fielmente, de todo o coração. Outro dia, um obreiro aqui falou, até falou na reunião, que isso aconteceu há pouco agora. Num culto lá, de repente, alguém cai e se arrasta ali. E por quê? Estava possesso. Tinha que ser liberto. E lá, naquele lugar, foi coisa assim tão tremenda,
que uma noite, o obreiro que morava na casa pastoral, chegou alguém lá, bateu, isso altas horas da noite, e o obreiro foi para atender, primeiro perguntou quem era. E ele percebeu que pela voz conhecia quem era. Diz, deixa que eu vou abrir a porta. Diz, eu não preciso porta para entrar. E ele só abriu um pouco a janela. Enquanto que ele foi abrir a porta, já tinha entrado na janela. Pulou pela janela. Mas uma coisa assim, normalmente seria impossível. E assim foi se sucedendo, até que foi repreendido aquela operação e Deus deu vitória. Mas aquela família foi toda, parece que foi atingida. Pegou nele primeiro, no homem, depois pegou, parece que foi na filha e depois foi para a esposa. Parece que era um espírito familiar. Então, aqui nessa igreja de Pérgamo, o diabo instalou ali. Mas, graças a Deus que nós temos um socorro, nós temos um que pode entrar com ação e limpar tudo isso. E quando clamar ao Senhor, olha, o nome do Senhor faz tremer o diabo. E ele tem que se retirar. Outro dia eu até citei um assunto que também aconteceu na mesma cidade, quando fui chamado lá num bairro, e uma irmã telefonou, disse, vem aqui porque aqui tem uma senhora que está endemoniada, e já faz uns 2 dias que o pessoal aqui está lidando. Mas ela, claro, era de outra igreja, não era crente, mas devido à possessão que tinha, então a vizinhança, cada um queria fazer alguma coisa. E aí tinha também uma senhora que fazia trabalhos lá na igreja que pertencia, então achando que aquela podia, quem sabe, fazer alguma coisa a favor daquela mulher. Mas, embora fazendo aquelas rezas e repetindo aquele rosário lá não sei quantas vezes, mas o inimigo não respeita isso. Eu sei que quando eu cheguei na casa, aí a mulher que estava ali fazendo as rezas e tudo, quando veio o pastor, a mulher disse, bom, nós fizemos a nossa parte, agora é com o senhor. Agora é com o senhor. Aqui está essa mulher e já estamos lidando tanto tempo. Diz, ela está possessa, está endemoniada. Então, o diabo tem que sair. E ela já se manifestou. Não vou sair. Já gritou. Eu fui pago para ficar nela. Aí eu me lembro. Aí eu brinquei e digo, o quê? Quem pagou já perdeu o dinheiro. Ele vai ter que sair dela. E graças a Deus, repreendemos e teve que sair. Mas parece que o diabo às vezes usa alguns lugares onde ele parece que baixa. Outras vezes, eu sei que uma noite lá, passada a meia-noite, fui chamado também numa casa. Chegando lá, era uns 3 ou 4 irmãos paravam numa casa, mas quando foi para saber, os pais eram crentes e eles eram tudo desviados. Aí é porta aberta para o diabo operar. Mas a fé, se tivermos esta fé verdadeira em Deus, aqui diz, eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas tu retens o meu nome e não negaste a minha fé. Aleluia.
não negar o nome do Senhor, porque é no nome de Jesus que repreendemos o inimigo. E graças a Deus. E aqui continua dizendo que lá nessa igreja tinha várias coisas que estavam acontecendo que dava motivo para o diabo se instalar ali. Por quê? Vamos só continuar lendo. Veja o perigo que está. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Então, imagine o que estava acontecendo. Assim tens também aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Então imagine o que estava acontecendo. Agora, arrepende-te, pois, quando não, em breve virei contra ti, contra eles habitarei com a espada da minha boca. Aleluia. Mas quem vencer? Aleluia. Então, o Senhor promete vitória. Então, a fé, ela é importante. O nome do Senhor Jesus não devemos negar e fazer uso desta fé. E conforme diz 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. O mundo, nos dias que nós estamos vivendo, ele cada vez pressiona mais. E ele quer também se infiltrar na igreja. Mas a fé firme em Cristo, em Deus, essa fé que não pode vacilar, faz com que possamos ter vitória. Aleluia. Nós vemos aonde, pela primeira vez, podemos ver que fala da fé, embora não diz especificamente ali a palavra, mas nós sabemos que é algo pela fé, quando aqui em Gênesis 4, fala da oferta de Abel, que a oferta de Abel foi uma demonstração de fé, porque em Hebreus 11, no versículo 4, nos fala que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, aqui em Gênesis, embora que não fala a palavra fé, mas a oferta que Abel ofereceu a Deus, como diz aqui, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua cordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E então, em Apocalipse nos fala que foi pela fé que Abel ofereceu este sacrifício. Graças a Deus. Sem fé, impossível agradar a Deus. Em Hebreus, Romanos 1, 17, e em Abacuque fala que o justo viverá da fé. Enquanto estamos neste corpo, conforme diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 7, enquanto estamos neste corpo, andamos por fé e não por vista. Aleluia. Lucas 17, 4 a 5, nós temos uma passagem aqui, quando Jesus fala sobre o perdão. E aqui
diz: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Aí, e Jesus estava falando isso, e os discípulos ali, ouvindo o que Jesus estava dizendo. E quando eles ouviram isso: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes durante o dia, imagine. Há um dizer assim, que muitos usam, se usava antes de ser crente: olha, eu te perdoo, mas não faça mais. Não torna a fazer de novo. Mas aqui nos diz: se teu irmão pecar contra ti 7 vezes no dia. Uma vez, eu te perdoo, né? Mas não faça de novo. Mas de repente, de novo. Agora, o segredo está aqui. Todas as vezes que ele fizer, se ele se arrepender e pedir perdão, então, o que temos que fazer? Perdoar. Então, quem pratica também precisa se arrepender e pedir perdão. E a nossa parte temos que fazer: perdoa. Já que ele se arrependeu, já que ele pediu perdão, então, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Então, de nossa parte, temos que perdoar. Mas, aí, o que disseram? Versículo 9. Aqui, já no versículo 5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Olha, se for para fazer isso, nos dá mais fé, porque senão, olha, não é fácil. Vamos só perguntar para nós mesmos: nós seríamos capazes? Acho que teríamos que fazer que nem os discípulos também: Senhor, dá-nos mais fé. Aleluia. Em Marcos, no capítulo 2, aliás, 9, versículo 22 e 23, o pai do jovem lunático disse a Jesus: se tu podes fazer alguma coisa em favor do meu filho, faça. Tenha compaixão de nós. E o que disse Jesus? Jesus disse-lhe: porque nessas alturas o pai do moço já tinha pedido para os discípulos, e já pediu para os discípulos repreender, enfim, oraram, mas nada aconteceu. E então, quando ele vai e fala para Jesus, aí ele talvez pensou: bom, os discípulos não conseguiram, será que ele pode? Se tu podes fazer alguma coisa, tenha misericórdia de nós como coisa. Faça. Se tu podes, faça. Ajuda-nos. Livra meu filho dessa situação. Mas o que disse Jesus? Se tu podes crer. Está dizendo se eu posso. E eu estou dizendo se tu podes crer. Se tu tem fé. Se tu podes crer. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. E então aconteceu o milagre. Aleluia. O jovem lunático foi liberto. Tudo é possível ao que crê.
E aí diz a continuação: e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda minha incredulidade. Aleluia. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Aleluia. Porque às vezes o diabo aproveita e quer retornar, é só abrir o espaço. Mas Jesus fechou a oportunidade dele retornar. Não entre mais nele. Aleluia. Graças a Deus. Em Gálatas 5 e 6 diz: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude alguma. Isto era feito no Antigo Testamento, entre o povo judeu. Era um sinal que era exigido para cumprir. Mas, agora com Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade em nós. A fé. Então hoje não é preciso cumprir esses requisitos, essas normas, mas sim ter uma fé viva em Cristo Jesus. E Tiago fala que a fé sem as obras é morta. Colocamos um pouco aqui sobre a influência da fé para a cura. Várias curas que aconteceram. Poderíamos colocar mais, mas colocamos algumas. A mulher do fluxo de sangue, que todos bem conhecem o assunto, ela disse para si mesma: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sã. Veja a fé que ela tinha. E ela fez de tudo para chegar próximo aonde Jesus estava. E dá para entender que foi com muita dificuldade, porque ela já estava com uma certa fraqueza, todos estes anos sofrendo e perdendo sangue constantemente. Mas quando ela atingiu a veste de Jesus e ela tocou, aí ela foi curada. Aleluia. E aí Jesus percebeu, saiu virtude dele. E aí ele diz: quem me tocou? E os discípulos disseram: mas Jesus. Como que dizendo, isso aí não é nem pergunta para se fazer no meio de uma multidão dessa. Um empurra daqui, um quer chegar perto, outro quer chegar perto também. Quem me tocou? Todo mundo está tocando. Mas havia um toque diferente dos demais, que encostaram em Jesus e não acontecia nada. Mas alguém tocou com fé. E aí a fé entrou em ação. Aleluia. E houve cura. Graças a Deus. Quem sabe, às vezes nós não alcançamos, não recebemos, porque nos falta fé. Mas se tivermos fé, como diz, como um grão de mostarda, né? Pode ser uma pequena fé. O importante é ter uma fé pura, genuína. Às vezes não é o tamanho da fé, mas se não for uma fé pura, às vezes é misturada. Então, não tem esse valor também. Precisa ter uma fé pura, leal, fiel. Temos, e veja, a resposta para essa mulher foi: a tua fé te salvou. Temos outro assunto do centurião de Cafarnaum, que tinha um servo que estava paralítico e atormentado. E ele veio para Jesus, expôs o assunto. Jesus disse: eu irei à tua casa. Não precisa nem ir lá, pois não sou nem digno que tu vais à minha casa. E aí deu exemplo.
pois eu sou homem, eu tenho servos sob o meu comando. Quando digo para um, você vem, ou para outro, você vai, eles obedecem. E aí ele deu de entender, se eu como homem tenho esta autoridade, imagine o Senhor. O Senhor, diga só uma palavra, que o meu servo sarará. Não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E o que disse Jesus, quando este homem falou assim? Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo entre os meus, hoje poderíamos dizer, nem mesmo entre os crentes, encontrei uma fé dessa. Aleluia. Mas que o Senhor possa nos ajudar para que a nossa fé possa crescer. Temos também o caso da mulher cananeia, que tinha sua filha, também que estava miseravelmente endemoniada. Então imagine, faça uma ideia, não estava só endemoniada, era miseravelmente. Uma coisa assim, bem difícil. E ela também veio para Jesus. Os discípulos estavam impedindo que ela não se aproximasse. E ela insistindo, e ela foi clamando, foi pedindo. E até o próprio Senhor Jesus não quis atender ela de início. Olha, eu não vim, a não ser para os filhos de Israel. Primeiro o meu povo. E comparou ela como cachorrinho. Olha, o povo de Israel é o povo escolhido, um povo de Deus. Então, os demais, então, eram desprezados. Mas essa mulher, muitas vezes, falando no assunto, eu uso o seguinte: quanta gente que por pouca coisa sai da igreja, vai embora. Ah, fulano disse, e eu não gostei, não vou mais lá. Se esta mulher, ela tinha motivos de ir embora já na primeira, os discípulos, olha, não vem incomodar o mestre, e já queria mandar ela embora, mas ela foi ficando. Quando Jesus também falou, olha, não vim a não ser para os filhos de Israel, e o próprio Senhor não querendo atender ela, então ela já podia dizer, sabe o quê? Eu pensei que eles iam me receber, iam me atender, vou embora, não venho mais. Tinha resolvido o problema da casa? Não adiantava, ela bem sabia, não adianta eu sair daqui, chegar em casa, o problema está lá. Eu quero chegar em casa com o problema resolvido. E para resolver esse problema, a solução está aqui. Eu sei que este tem poder para resolver. E eu não vou sair enquanto o meu problema não for resolvido. Aleluia. E aquela mulher, quando o Senhor disse que não se dá o pão para os cachorrinhos, ela fez uso da própria palavra do Senhor. Aí, o que ela disse? Também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Em outras palavras, eu não quero nem ser considerado como filha, como o povo de Israel é. Eles têm um privilégio especial. Mas eu sendo uma cachorrinha pertencendo para ti, já estou contente. As migalhas que caem da mesa dos senhores e os cachorrinhos comem, pois uma migalha dessa para mim já é o suficiente. Aleluia. Só em ela saber, olha,
eu posso pertencer para o Rei dos Reis. Imagine, faça uma ideia, o cachorrinho que pertence ao presidente dos Estados Unidos. Será que ele não vive melhor do que muita gente lá na... E então, Jesus como Rei dos Reis, e ela, eu posso ser um cachorrinho pertencendo para Jesus. E ela, dizendo essas palavras, Jesus também disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. Jesus se admirou da fé daquela mulher. Ela persistiu, ela perseverou, ela insistiu até alcançar aquilo que ela precisava. Portanto, se você não alcança na primeira, os irmãos que fazem aqueles propósitos nas quinta-feira da vitória, às vezes alguém pode dizer, bom, eu fiz propósito de 7 vezes vim na quinta da vitória. Pode vir nas 7 vezes e não acontecer nada. Eles disseram que é para fazer essa campanha, mas não aconteceu nada, então não vou mais. Persista, continua, porque o dono da bênção, ele se faz presente. Aleluia. Se sair, não vai acontecer nada. Mas se continuar, pode alcançar a bênção. Aleluia. O paralítico, Cafarnaum, que foi trazido por 4 amigos seus, trouxeram o paralítico para Jesus. E os irmãos conhecem, chegando ali, a casa cheia, não dava para entrar. Aí descobriram no telhado e baixaram o leito até na presença, na frente de Jesus, onde Jesus está. Jesus, vendo isto, diz-nos a palavra, Jesus vendo a fé deles. Fé de quem? Eu creio que era a fé tanto do paralítico como dos 4. Tudo contribuiu. Por quê? O paralítico tinha desejo. Se vocês conseguirem me levar até lá onde Jesus está, eu não consigo ir. Mas com certeza ele tinha esse desejo. Se tivesse alguém que me levasse lá. Tanta gente que está sendo curada. E os 4 uniram a sua fé também. E diz aqui, Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoado te são os pecados. Eu creio que aí muita gente, poxa, eu pensei que ele ia dizer que levanta e curar o paralítico. Não curou. E já tinha alguém, mas quem é ele que pode dizer que perdoa pecado? Mas Jesus foi no pivô do assunto. Ele precisava era de salvação, de perdão de pecado. Receber a cura e não ser salvo, não resolve. Mas receber a salvação e depois receber a cura, aí completa. E primeiro ele perdoou os pecados do paralítico. Perdoado são os pecados. E aí disse ao paralítico, agora levanta, toma a cama e vai para casa. Aí todo mundo se admirou. E agora o paralítico toma a cama e aquele que antes não tinha lugar para entrar, certamente, chegando na frente da porta da casa, talvez até pediram, dá para passar aí, para levar um doente? Não. Aqui, eu não saio daqui, eu não saio. E outro, eu também não saio. Custou para eu poder entrar na casa, agora vou ter que dar lugar? Eu não saio, e não conseguiram entrar. Quando depois recebeu a cura, será que ele saiu pelo buraco do telhado?
Agora todo mundo deu lugar e admirado, se admirar. E aí ele passou caminhando, levando a cama nas costas e foi para casa. Aleluia. Muita gente tem admirado o que aconteceu na tua vida, conhecendo quem tu era e como você foi transformado. E agora você passa e o povo te admira. Mas o fulano fazia isto, fazia aquilo, veja lá como mudou. Aleluia. Que Deus ajude. Aleluia. Vamos rapidamente passar sobre alguns aspectos da fé. Colocamos aqui 6 aspectos ou tipos de fé. Podemos enumerar aqui, pode ter mais ou menos falar um pouco sobre a fé natural, a fé salvadora, a fé viva, o dom da fé, fidelidade como fruto da fé e a fé como crença. Então, falando sobre a fé natural. Cada pessoa possui uma fé natural. Todos nascem já com fé natural, a qual está simplesmente relacionado ao raciocínio humano. O que é uma fé natural? Você embarca no carro e você confia no motorista. Confia no carro e você embarca. No avião, você embarca. Se você não confia, eu não vou. Mas você confia no piloto, você confia e você embarca. Crê que vai dar certo. É uma fé natural. E você chega em casa e cansado, está a cadeira ali, você senta na cadeira. Você, com a tua fé natural, sabe que a cadeira vai te apoiar. Porque se você não cresce, será que ela vai me carregar, vai me suportar? Mas você chega e senta. Por causa dessa fé natural, a cadeira vai me suportar. É uma fé natural. Assim podíamos enumerar muitas coisas. Coloquei aqui, você confia até na cozinheira, né, que cozinha a comida. Hoje comemos na casa do irmão Carlos José. Olha, ninguém perguntou o que tu colocou lá na comida da esposa dele. Será que? Não, nós cremos que aquela comida estava boa, temperada e uma bênção e se come tranquilamente, porque se confia quem fez a comida, que não colocou nada que venha fazer mal. Então você come confiando. Aleluia. É fé natural. Fé salvadora. Essa fé é aquela fé que resulta na confissão de pecados da pessoa e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí tem alguns versículos que nos dizem que somos salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Quando o carcereiro lá em Filipos, depois que veio aquele terremoto, e agora abriu-se as portas de todo, e ali estava Paulo e Silas. Ele quis se matar. E então Paulo gritou para ele: não te faças nenhum mal. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Aí, eu creio. Ele disse que cria, pediu luz. Bom, eu quero ver se todos estão aqui mesmo. Mas ele foi salvo porque creu. E Paulo e Silas o cárcere levou eles para casa. Mas é aquela fé salvadora
para a salvação da nossa alma. Uma fé viva. Uma fé viva é uma confiança constante em Deus, em todas as circunstâncias. Isto é, uma fé firme, inabalável, perseverante. E com essa fé, jamais seremos vencidos pelas lutas ou tribulações que aparecem, não importa o que venha acontecer. Esta fé viva, ela não esmorece, ela não desfalece, mas ela fica viva, ela não morre. Venha o que vier, mas esta fé nós mantemos viva em Cristo Jesus. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei, nós cremos também, por isso também falamos. Vamos falar sobre o dom da fé. Essa fé, do dom da fé, consiste em um dom sobrenatural do Espírito Santo concedido à igreja conforme a vontade do Senhor. Conforme está lá em 1 Coríntios 12, versículo 9. Essa fé é exercida na igreja mediante acontecimento de milagres, curas, maravilhas e outras manifestações do Espírito de Deus que opera. Essa é a fé de Deus operando no homem através do Espírito Santo. É a fé como um dom. Essa fé como um dom é diferente agora como fruto da fé. A fé como fruto. Então, colocamos aqui, é diferente do dom da fé. O fruto da fé, que é a fidelidade. A fé como fruto do Espírito cresce dentro de nós e resulta na fidelidade, na firmeza que nós temos. Tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos. E eu coloquei entre parênteses, não humilhado, engrandecido entre vós. Então, tendo esta fé, uma fé como fidelidade, e resultado do fruto do Espírito, Paulo disse: tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, esta fé como fruto, como fidelidade, crescendo a vossa fé, nós seremos abundantemente engrandecidos entre vós. Em outras palavras, eles não vão falar mal de nós, não vão nos humilhar, não vão criticar, mas eles vão nos engrandecer, porque tem essa fé de fidelidade. Aleluia, glória a Deus. E por último, para encerrar, a fé como crença, uma crença que muitos podem ter, crer na religião, crer naquilo que confio, é como uma religião. Esta fé é concedido daquilo que acredito. É também chamado de fé, conforme se vê em Atos, no capítulo 6 e 7, onde diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que fé era essa? Em outras palavras, aqueles sacerdotes aceitaram a doutrina cristã. Foram conquistados pelo poder das verdades de Cristo. Então, essa doutrina, essas verdades, tornaram-se sua fé. Então eles ouviram a pregação, ouviram o ensino, e eles eram sacerdotes, mas creram nessa palavra, e eles aceitaram essa fé como crença para eles. Olha,
vamos abandonar essa outra fé, vamos aceitar essa fé aqui, a fé cristã. Aleluia. Salmo 101, 6 diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Aí coloquei mais um versículo em Lucas 16, 10 a 12. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então é nas mínimas coisas que nós devemos dar prova. Que Deus nos ajude. E ali podemos fazer menção. Ser fiel na contribuição, no dízimo e nas ofertas. Quem é fiel nas mínimas coisas, também é fiel no muito. O dízimo é porcentagem. Geralmente alguém, quando tem um dízimo mais alto para dar, parece que já se torna mais difícil. Mas é a mesma coisa, é 10%. Quem ganha 10 reais, dá um real. Quem ganha 100, dá 10. E assim sucessivamente, é percentual. Mas quando o valor sobe, para muitos fica difícil. Mas aquele que é fiel no mínimo, ele pode receber mais, também é fiel. Aleluia. Ele agradece a Deus. Alguém, uma vez, o pastor disse, quando um irmão veio, pois é, eu recebi um valor, mas sabe, né? O dízimo está tanto, podia comprar. E citou o que ele podia comprar. Isso aí, o dízimo é algo por fé, se dá em gratidão a Deus, por fé. Mas fica na vontade do irmão. Se o irmão achar que não dá, uma outra vez vão pedir para o senhor não dar um valor alto assim. Aí que fica com bem menos, fica mais fácil, né? Então, Deus dá um valor alto, fica difícil. Então, vamos pedir, não dá tanto para ele. Aí fica mais fácil. Mas nós queremos, Senhor, acrescenta-nos mais, que nós queremos ser fiel. Porque só tira 10%, fica com 90%. Aí, se Deus dá bastante, podemos dar bastante também. Se dá pouco, vamos dar pouco. Só damos daquilo que recebemos. Sejamos fiel. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E isso também diz, se nós não formos fiéis nas coisas terrenas, que aqui são passageiras, quem vai nos confiar as eternas, as verdadeiras? E nós queremos que o Senhor confie em nós e nos dá uma recompensa no céu. Mas para isso temos que dar prova aqui primeiro. Que Deus nos ajude, que possamos crescer na fé. Ficamos em pé, vamos orar, agradecer a Deus, para que Deus nos guarde e ajude. Na próxima vez estaremos encerrando o assunto fruto do Espírito. Então, quando ainda nós temos duas virtudes, duas parcelas, para então falarmos, que é mansidão e temperança. Glória a Deus. Nós vamos orar, agradecer a Deus. Já foi orado aqui para a irmã Dione, ela foi operada, mas vamos continuar orando para que ela tenha uma rápida recuperação, para que em breve ela possa estar louvando ao Senhor novamente. Roberto também, ele recebeu esta cirurgia na vista, transplante de córnea, fez em Joinville, ele teve que retornar para, então, uma avaliação com o médico, mas que ele possa também
ter essa rápida recuperação da sua visão. Nós vamos orar, se mais alguém precisa uma ajuda, uma oração, estamos aqui para orar um pelo outro. Se tiver uma necessidade e alguém quiser uma oração mais, pode se aproximar e pastor Andrino estará orando. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus nos ajude e acrescente a nossa fé. Vamos orar? Você pode orar com a mão levantada e pedir: Senhor, acrescenta-nos a fé. Dá-nos uma fé, Senhor, fiel a Ti, para sermos fiéis em todas as coisas. Bondoso Deus, amado Pai, Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que entrou em nossos corações, na nossa mente, e que ela possa, Senhor, fazer guarida em nossos corações. Que essa fé, Senhor, que oramos agora, pelas necessidades, pelos enfermos, aqueles que estão nos assistindo nos hospitais, aquele que está no leito de enfermidade agora, Tu és um Deus de perto e um Deus de longe, um Deus que está atendendo os pedidos dos Teus filhos que aqui estão. Senhor, nós oramos e cremos, ó Deus, aleluia. Por isso ajuda-nos, acrescenta-nos a nossa fé, faz-nos uma fé transbordante, uma fé, Senhor, para exaltarmos o Teu nome, e em tudo Te louvamos, em o nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, cada crente. Criciúma, se Deus é por nós, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.